Versículo 37. Por fim, 1/3 do registro das revelações de João, escrito pelos 3 nefitas, porquanto viram essas coisas reveladas por um apóstolo do Senhor, cujo nome era João. Quando arrebatados e transfigurados até o trono de Deus, lhes foi mostrado todas as coisas inexprimíveis dos mistérios dos céus, mas devido à ordem que receberam ainda nos céus de manterem este conhecimento selado, nada relataram, porquanto ministravam entre toda a terra habitada, mas fizeram o registro das coisas que viram e ouviram para serem reveladas, quando enfim estas coisas começarem novamente a ocorrer entre os filhos dos homens. Versículo 38. Por fim, coube a mim, Moroni, fazer um registro dos antigos habitantes que aqui nesta terra chegaram antes de nós e que foram dispersos no decorrer da queda daquela grande torre, na época em que o Senhor confundiu a língua do povo nos dias de Nirode, que constam no registro das 24 placas encontradas pelo povo de Lime, dentre o qual reuni uma parte junto às placas que foram selecionadas por meu pai, no que concerne ao relato deste povo que o chamei povo de Jared, porquanto fiz um breve resumo de sua história como sendo o livro de Éter, que fora o último profeta jaredita que existiu sobre a face da terra. Versículo 39. A outra parte, no que diz respeito aos escritos do irmão de Jared, que também constam nessas 24 placas selecionadas por meu pai, Mormon, foram originalmente feitas de forma similar à escrita nefita, na qual se pode ler mais de uma palavra por caractere, o que permite ocupar o pleno espaço das placas, entretanto feito segundo a escrita jaredita. Se deu então que eu, Moroni, compilei o restante destas placas na escrita nefita, usando para transcrever o restante do relato o mesmo padrão ao qual o Senhor mandou que fosse agrupado aos registros selados de meu pai. Contudo, o fiz com uma mistura de letras, tanto nefita quanto jaredita. Versículo 40. Assim eu fiz em conformidade com o que o Senhor me mostrou, para permanecer algumas simbologias de sua santa sagrada ordem por entre toda a escrita deste livro, que em dias posteriores de tempos servirão de sinais para se compreender o poder daquela fé que eu, Moroni, gostaria de mostrar ao mundo, mas que só será possível de acordo com os decretos dos céus, a serem revelados somente após a vinda de Cristo em seu templo, quando enfim os homens exercerem sua fé igual à do irmão de Jared. Éter 12, versículo 6. Versículo 41. Não obstante, embora a escrita deste registro que leva o nome do irmão de Jared, sendo o livro de Morian Kumer, deva permanecer selado, juntamente com o restante das revelações de João, à vista do vidente, quando essas coisas principiarem a ocorrer após os primeiros selos serem abertos, sendo que, dentre estas poucas coisas que serão extraídas do primeiro conjunto selado, antes de ser todo o livro conjuntado em um período posterior de tempo, já serão suficiente para despertar a fé nos seguidores de Cristo, que procederão desta grande e maravilhosa obra que se dará
quando destas coisas principiarem a ocorrer entre o povo do convênio na plenitude dos tempos, para que o Senhor estenda sua mão pela última vez, a fim de resgatar seu povo, que é da casa de Israel. Versículo 43. Se dará então que o livro de Mórmon será tal como profetizado pelos profetas, aberto em 3 períodos de tempos, a principiar com a chegada do tempo do fim, quando então o príncipe da escuridão estiver dominando a terra naqueles dias, mas não terá poder sobre esta terra de promissão, para que se efetue nesta terra a abertura do primeiro tempo determinado e uma luz brilhe na escuridão permanentemente.